E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e não tem jeito. Mesmo que o meu canal seja de hardware, que vocês gostem de ver dicas de peças novas e comparativos, o primeiro motivo de ter criado esse canal foi por trazer produtos da China. E eu continuo fazendo isso até hoje, inclusive é a minha maior fonte de renda. Portanto, é um tema que eu tenho que falar, que é o imposto de importação, tributação em produtos oriundos da China, sendo da Shein, da Shopee e, é claro, do AliExpress. O tema de taxação de sites chineses, que na verdade o certo seria tributação de sites chineses, está aí há um ano praticamente. Vocês vão ver notícias do dia 25/3 falando sobre varejistas que querem o imposto em cima desses sites. Esse tema voltou a aparecer na mídia lá pelo final de fevereiro, começo de março desse ano. Vocês vão ver aqui, por exemplo, que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo pediu a intervenção do governo federal para taxar as empresas chinesas como a Shein, que driblam o sistema de tributação da Receita Federal para vender os produtos no Brasil com baixos impostos. Os congressistas da frente se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última quarta-feira, 15 de março de 2023. Portanto, vocês já sabem, estão carecas de saber que existe um lobby de varejistas brasileiros tentando minar a influência de sites chineses aqui no Brasil. E outra coisa que vocês sabem também, que já foi muito vinculado, é que o governo precisa arrecadar dinheiro para os cofres federais. Fernando Haddad falou recentemente sobre regulamentar sites de apostas esportivas e também falou sobre a tributação de sites de produtos importados como AliExpress, Shein e Shopee, respondendo àqueles varejistas, que chamam de concorrência desleal dessas empresas. E eu confesso a vocês que foi muito difícil achar boas informações para fazer esse vídeo aqui. A maioria das coisas que eu acho na internet ou são boatos, disse que me disse, telefone sem fio, fica muito nebuloso ter informações, mas ainda assim farei meu melhor. A notícia mais recente que causou indignação a quem compra, usa ou trabalha com esses sites foi essa aqui através da UOL. Governo nega nova taxa sobre e-commerce, mas isenção para $50 vai acabar. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, disse ao UOL que a medida provisória que está sendo finalizada pelo governo não prevê alteração na alíquota de importação de varejistas estrangeiros, mas a isenção de até 50 vai acabar. No caso aqui, ele fala que o objetivo é fortalecer a combate à sonegação de impostos do comércio eletrônico. O novo texto prevê duas mudanças importantes: a obrigatoriedade de declaração completas e antecipadas de importação, com possibilidade de multa, e o fim da distinção de tratamento de remessas por pessoas jurídicas. Uma coisa que eu devo ressaltar é o primeiro parágrafo, que o governo não prevê alteração na alíquota de importação, e outra coisa que eu ressalto é o segundo parágrafo, o objetivo de fortalecer o combate à sonegação de impostos do comércio eletrônico. Vocês vão ver ao longo do meu vídeo que uma das minhas defesas é que essa segunda informação sobre sonegação tem muito a ver com a primeira informação que o governo está deixando passar, que é em relação à alíquota de importação. Após essa notícia que vocês acabaram de ouvir no site da UOL, muitos sites começaram a replicar, repassar, e vocês viram também vários vídeos em toda a internet sobre esse assunto, o que também gerou o descontentamento de várias pessoas. Bem, e hoje, dia 12 de abril, sai uma outra notícia falando o seguinte, aqui no Terra. Governo Lula recua e nega fim de isenções para importações de até 50. O governo Lula negou que vai acabar com a isenção de tributação para importações de até $50 no país. Segundo a gestão petista, há um entendimento errado da opinião pública sobre a medida, que beneficia atualmente envios exclusivamente entre pessoas físicas e não se aplica, por exemplo, a compras em e-commerces ou lojas estrangeiras que são tributadas em 60% sobre o valor da encomenda. Segundo nota divulgada na noite de terça-feira pela Receita Federal, o que haverá será o aumento da exigência e da fiscalização do modelo de envio por pessoa física, porque há suspeita que empresas estejam usando esse expediente para driblar a tributação da alfândega. A Receita informou que nunca houve isenção de imposto de importação para comércio eletrônico no país, mesmo abaixo do valor de $50 por remessa. Essas duas notícias juntas, fora várias outras sobre o tema, mostram uma grande dificuldade do governo de passar o que eles querem para o público. A meu ver, essas informações todas são nebulosas e mal explicadas. Inclusive, olha só outro exemplo prático disso acontecendo. Temos aqui no Twitter, a notícia aqui desse Choquei, governo Lula anuncia o fim da isenção de importação de encomendas até 50. Aí vem a primeira-dama e coloca o seguinte: Choquei, a taxação é para empresas e não para o consumidor. Depois disso, a Helena comenta de novo: amigo, total errado essa matéria.
Tô aqui no avião com o ministro Haddad, que me explicou direitinho essa história de taxação. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas que compram. Olha só, gente, grandes problemas a meu ver acontecendo aqui. Primeiramente, em relação aos pedidos dos varejistas brasileiros, isso já deveria ter sido tratado há um bom tempo e já esclarecido ao público há um bom tempo. Nós estamos agora em abril, já tinha sido falado no começo de março, fora antes disso que já estava sendo tratado provavelmente por baixo dos panos. Segundo, que nós temos a primeira-dama respondendo a um perfil no Twitter falando sobre uma conversa que ela teve com o Fernando Haddad, que é o ministro. Logo, quem deveria ter já respondido tudo isso era o ministro e não a primeira-dama. Mas, por outro lado, também eu vou colocar para vocês aqui o Paulo Pimenta, que ele é ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência. Segundo ele, é mentira que o governo acabou com a isenção de $50 para produtos comprados no exterior. Na verdade, essa isenção nunca existiu. Nada muda para quem compra legalmente. Pelo contrário, a medida trará mais segurança, rapidez na entrega e garantia de qualidade ao consumidor. Certo, gente? Eu passei muito tempo lendo notícias para vocês e colocando todos os pontos relevantes que eu acho em pauta e agora está na hora de dar minha opinião, porque afinal esse aqui também seria um vídeo opinativo. A falta de clareza em todas as informações referentes à tributação de sites estrangeiros é enorme. O que dá para entender é que o governo cedeu à pressão dos varejistas, mas com medo da reação negativa do público, soltam informações fragmentadas a todo momento, o que deixa o público, na verdade, mais confuso ainda. O que o público realmente quer saber é, afinal, minhas importações vão ficar mais caras? Sim ou não? Ao que tudo indica, sim, vão ficar mais caras em geral. Mas, a meu ver, o problema é até mais embaixo. Primeiramente, em relação ao Paulo Pimenta, é mentira que o governo acabou com a isenção de $50 para produtos de compra no exterior. Na verdade, essa isenção nunca existiu. Em certa parte, sim, pelo menos em relação à Receita Federal, né? Aqui no canal eu sempre falei para vocês que qualquer produto pode ser tributado. Mas, contudo, entretanto, todavia, geralmente produtos de mais baixo valor raramente são tributados, né? Como eu trabalho mais com hardware e tecnologia, você via mais chance de tributação em smartphone, muita chance, placa-mãe e placa de vídeo. Em produtos mais tranquilos, menores e mais baratos, mouse, teclado, headset, a chance era bem pequena. Não era inexistente, mas era pequena. Isso, é claro, devido a uma regulamentação da Receita Federal, portarias, tem toda a parada jurídica que eu vou tratar no finalzinho do vídeo porque eu não entendo muito mesmo. Mas, de fato, realmente essa isenção de importação de pessoa física para pessoa física realmente nunca existiu, só que na prática as pessoas que compravam produtos mais baratos compravam com mais tranquilidade. Isso é um fato. Ele fala que nada muda para quem compra legalmente. Legal, mas quem é que compra legalmente? Segundo os varejistas, a gente não está comprando legalmente não. Afinal, são camelódromos digitais. Segundo o Haddad mesmo aqui, tá uma aspas aqui, uma empresa que tem comércio eletrônico escamoteia aquele comércio eletrônico e faz passar por uma remessa de pessoa para pessoa para não pagar impostos. Então, assim, pelo menos também segundo o Haddad, a maioria dessas empresas fazem isso, logo todo mundo está na ilegalidade, E também fala que a medida trará mais segurança. Que segurança? Não tem segurança? Já deveria ter segurança, Rapidez, o AliExpress está indo muito rápido, tá? O negócio mesmo é quando chega no Brasil, isso aqui não deve mudar, não. Agora vamos aqui ao tweet da Janja, falando aqui que a taxação é para empresas e não para o consumidor. Legal, a taxação vai ser para o AliExpress, mas vai ser feito como essa forma aí de taxação? Vai ser no ato da compra? Sendo no ato da compra, o site vai repassar o imposto para o consumidor. Então, no final das contas, o imposto vai ser para o consumidor de qualquer forma. Já se não for no ato da compra, se for quando chegar no Brasil, na alfândega, sempre foi o consumidor que pagou esse imposto de importação, nunca foi para os sites estrangeiros, então não faz muito sentido. De qualquer forma, vai sobrar para o consumidor esse tipo de imposto. Nunca vai sobrar para o site, isso é óbvio. E sobre o texto que eu tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, que o governo não prevê alteração na alíquota de importação para varejistas estrangeiras, que o foco é fortalecer o combate à sonegação dos impostos do comércio eletrônico. Olha, nesse caso aqui, vamos ser honestos, realmente existe um problema desses, Quando você compra um produto caro desses sites de importação, geralmente o vendedor vai declarar um valor menor do que realmente você pagou. Por exemplo, placa-mãe, caixinha de placa-mãe aqui, vamos supor que essa placa-mãe custa R$1.000 no AliExpress. O vendedor vai declarar um valor menor para o tributo ser mais baixo, tá?
Pelas minhas enquetes no passado, você pode ver várias enquetes aqui no canal. Essa aqui é a enquete que eu fiz no final de 2022, né? Eu fiz durante todo o ano. Vocês podem ver depois essas enquetes, tem todas aqui no canal. Vocês viam que a média de pessoas que eram tributadas em placa-mãe era cerca de 40%, chegando até ser cerca de 50% das pessoas que compravam um produto que nem esse realmente eram tributadas. Mas por conta da declaração mais baixa dos vendedores, a Receita até formulou um método. E olha, isso aqui tudo é convenção, tá? Não é nada que está escrito no papel nem nada assim, mas os fiscais começaram a fazer isso, de colocar geralmente a tributação em produtos como esse na casa dos $55, o que dava o quê? R$180, a depender do dólar, né? 180, 190, R$200. Então, quando você comprava um produto desses assim, estava disposto a pagar R$1.000, você pagava às vezes cerca de R$1.180, R$1.200, né? Por conta dos impostos. Então, realmente, tenho que admitir que essa parte aqui de fortalecer o combate à sonegação de impostos, realmente existe essa sonegação. Mas e por que existe? Porque o imposto é de 60%, gente, é 60%. É isso que pouco se fala, e quando se fala, olha o que fala aqui, ó. O governo não prevê alteração na alíquota de importação. Gente, isso aqui é o principal. Isso aqui é o que tem que ser mexido. Você geralmente sonega, eu não vou falar que, não, fazendo assim vai ser perfeito, ninguém mais vai sonegar. Mas geralmente o pessoal vai sonegar e vai declarar um valor mais baixo porque a bosta da taxa da importação é 60%. Então, um dos motivos principais da declaração mais baixa aqui não está sendo tratado, que é a alíquota de 60%, que, assim, eu não tenho conhecimento, mas eu acho que se existe em outro país do mundo, deve ser em 2 ou 3 países do mundo. O resto não é assim que acontece. E olha só que eu até procurei, hein? Fui a fundo para ver como que o AliExpress é tratado em países como Inglaterra, Estados Unidos, na União Europeia, no Canadá e na Austrália, né? Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, na Inglaterra é 20%, né? Você pode ver, depois eu deixo para vocês o site. Nos Estados Unidos tem toda uma característica aqui, ó. Você pode fazer umas compras de $800, né? E não vai se preocupar com nenhum imposto, até $800, né? Outra coisa aqui na União Europeia, ó, Bélgica, né, França, tudo mais aqui. Vocês vão ver ali que depende, varia um pouco, mas varia entre 17 a 27, né? E aqui na Holanda é 21, na França é 20, né? Aqui diz que eles tinham um valor mínimo, mas que agora no momento qualquer tipo de encomenda pode pagar mesmo, né? Que nem estão querendo fazer aqui no Brasil. Na Austrália, compras abaixo ali de $1.000, né, australianos, fica em torno de 10%. E olha só que louco agora. Vamos supor, né, que eu tô falando para vocês de um produto, uma placa de vídeo que custa ali cerca de R$1.500, mais ou menos isso, 1.200 a 1.500, né? Vamos aqui colocar o valor que eu falei para vocês médio, que era de R$180, né? Que é uma coisa que não era oficial, mas que a Receita fazia e várias pessoas compravam e pagavam sem problema. Dá uns 12%. Então produtos ali de 1.200, por exemplo, davam uns 15%. O pessoal pagava sem maiores problemas. Eu não sou idiota de falar que, nossa, fazendo isso todo mundo vai achar bom, vai pagar. Não sou idiota, eu sei disso, mas que várias pessoas pagavam sem maiores problemas, sim, acontece. Inclusive era por isso que a Receita fazia isso, porque eles viram que era um método que dava certo. Agora, se você fala de um valor de 60% em R$1.200, vai dar um valor de R$720. Quem é em sã consciência que vai pagar isso? Ninguém vai pagar isso. E é por isso até que mesmo a Receita colocou um valor mais coerente, mais baixo, porque não faz sentido nenhum você pagar quase o mesmo valor em imposto. E olha que não estou falando nem de Minas Gerais e outros estados que têm ICMS. Então assim, o que eu posso falar aqui é que eu sou contra a tudo que foi mencionado na mídia até o momento. Ainda mais em relação a que não querem mexer com a alíquota de importação e simplesmente querem fazer todo o pacotezinho que você comprar ser tributado. Só que a tributação é 60%. Então aqui eu me coloco contra qualquer tipo de atitude em relação à tributação que não mexa primeiramente com a alíquota, porque a alíquota é fundamental para toda essa discussão. Inclusive até também minha visão é que valores mais baixos deveriam ser isentos ou também que tivesse ali uma escala de alíquotas a depender do valor que você comprasse. Mas nada disso está sendo discutido. Simplesmente começam a usar métodos para dificultar a importação pelas pessoas, começam a trabalhar também em outras formas de dificultar isso mais ainda, com várias desculpas, mas nenhuma dessas desculpas cola realmente e o que deve ser tratado realmente não é tratado. E por que isso acontece?
por conta daquele problema que eu falei para vocês que envolve parte jurídica. Acontece que a alíquota que fala sobre importação está em uma lei, pelo que eu saiba pelo menos, e já a parte que fala sobre taxar menos de 50, mais de 50, está na portaria da Receita Federal. Sobre isso eu tenho que colocar um comentário aqui de um inscrito, né, o Cristiano Silva, que fala o seguinte: sobre a tributação temos que falar sobre a Lei Original Federal de 1980, que é desrespeitada desde 1991. A lei original diz que o limite de isenção de impostos para remessas internacionais é de $100, já foi até de $500, e sem exigências de destinatário ou remetente serem pessoa física ou jurídica. Por causa de confusão no texto e malabarismo de interpretação, a lei original foi revogada em 1991 e em 1995, quando deu-se ao Ministério da Fazenda a faculdade de conceder ou não isenção de imposto, bem como dispor sobre normas e mecanismos de tributação, até que em 1999 o mesmo Ministério incorporou a portaria norma interna, que trata da taxa de importação que nos é cobrada hoje, acima de 50. A questão é que essa norma, bem como as revogadas anteriormente, são ilegais por não ter mais poder que o texto original de 1980. O assunto já foi aos tribunais mais de uma vez. Em 2010, o entendimento foi que sim, a Receita Federal pratica ilegalidades na maneira como conduz a tributação de produtos internacionais. O resumo do texto diz: não pode a autoridade administrativa, por intermédio do ato administrativo, ainda que normativo, portaria, né, que eu falei para vocês, extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade. Álvaro Eduardo Junqueira, TRF, primeira turma. Só que, mas em 2019 o STJ deu favorabilidade ao Ministério da Fazenda em processo de um consumidor que foi taxado numa compra de $98 e que reclamou a lei original, dizendo o seguinte: é uma faculdade que o Ministério da Fazenda pode exercer ou não, exigindo-se apenas que seja respeitado o valor de $100 e que a destinação do bem não seja para pessoa jurídica. Ou seja, a lei original de 1900 é válida, mas o Ministério da Fazenda que decide se aplica ou não. Incoerência na hora de conceder isenção em cima do 100. Na prática, executa ilegalidades na condução da tributação utilizando normas internas que não são leis. Então, pelo que eu consegui entender, e se você entende um pouco mais também deixa aqui nos comentários, é que isso deveria ser tratado com projetos de lei. Só que é muito demorado, existe uma pressão dos varejistas para que isso, pelo menos uma parte, seja tratado logo. Então estão mexendo no que cabe respeito à Receita Federal, ou que a Receita Federal diz que cabe a respeito dela, que é a parte dos $50 ou não em pessoa física ou pessoa física e coisa desse tipo, quando na verdade a lei fala outra coisa, Só que a lei trata sobre a alíquota. Então é por isso que ninguém está mexendo na alíquota, porque teria que mexer com projetos de lei. Estão mexendo só com o que é mais simples e ferrando a gente por muito tempo, e duvido muito também que no final das contas mexeriam com esse projeto de lei. Portanto, só posso dizer que eu sou contra. Então, gente, é o que eu poderia mostrar para vocês aqui no vídeo hoje. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Vai ficar muito difícil para editar, então vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal. A gente se vê na próxima, tá? E também, tem a projeto de lei que está sendo votado sobre isso, deixo aqui para vocês o link também. E é claro, comentem bastante nas redes sociais o que vocês puderem, porque ao meu ver o governo está sentindo uma pressão, eles devem melhorar o jeito que eles vão tratar desse assunto caso essa pressão continue. Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!